Para fazer uma boa redação no Enseja, você tem que saber o que pode ou o que não pode fazer, certo? E esta aula tem esse propósito de trazer um guia completinho para você orientar-se acerca do que pode ou não pode fazer no Enseja. Então fica esperto! Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo muito conteúdo de qualidade pra você. E no começo do vídeo, como sempre, eu já peço a sua ajuda, a sua colaboração pra dar aquela forcinha pra gente. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que são 3 vídeos por semana e outra coisa também muito importante, tá? Às vésperas do Enseja, a gente marca aqui território no YouTube produzindo muito conteúdo, então você não pode perder, por isso mesmo que você tem que ativar o sininho de notificações e dar aquela força para nossa equipe, né, pro Japa aqui, e curte bastante, compartilha esse conteúdo. Bom, gente, ainda, o que vocês têm que saber para ir muito bem nessa prova de redação? Primeiro ponto, claro, você tem que ir muito bem preparado, e a sua preparação começa nesse ponto, nessa aula, nesse vídeo. Então, inicie do seguinte ponto, tá? Entenda os temas, a forma como o Enseja cobra o tema, a forma como os temas aparecem para você. Beleza, professor. E como são esses temas, então? Bom ponto, jovem estudante. Os temas, normalmente, são associados a questões sociais, a questão que é relacionado, inclusive, a problemas da nossa realidade atual, contemporânea. Se você fizer um retrocesso dos temas anteriores, você vai perceber que sempre tinha uma conexão com alguma coisa que recentemente tinha acontecido. Então, é bom você ficar ligado com os eventos de 1, 2 anos atrás aí, porque isso pode sim cair como tema de redação no Enseja 2024. Segundo ponto importante em relação à questão da compreensão do tema. Gente, o Enseja quer que você discuta, discuta sobre as questões que envolvem as causas e consequências do problema. Lembra o seguinte, todo problema tem causas e todo problema tem consequências. Por isso que você tem que ficar ligado com isso, já que esse tipo de análise das causas e ou consequências tem que obrigatoriamente aparecer na sua redação, no seu desenvolvimento. Para entender agora definitivamente o tema, ou os temas, lembre-se que a estrutura do Enseja exige que você elabore intervenções, soluções. Na verdade, uma só, e você pode fazer mais de uma, obviamente, lá na conclusão. Soluções para o problema abordado e também coerente com a discussão que você trouxe ao longo dos desenvolvimentos para falar das causas e das consequências desses entraves. Entendido isso, agora a gente tem que compreender como deve ser o seu texto, lembra, dissertativo argumentativo ou simplesmente texto, ou simplesmente dissertação, né? Para você fazer uma boa dissertação, lembre-se que nós temos 3 macroestruturas na nossa dissertação. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo bem? Pensando nisso também, cuidado, não são 3 parágrafos, tá? Você tem que construir mais do que 3 parágrafos. Então veja, você vai construir 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 parágrafos para o seu desenvolvimento, que é a parte do meio em que você tem que apresentar a argumentação, discutir as causas e consequências do problema. E 1 para a conclusão, em que você vai apresentar as intervenções, soluções. Dentro desses parágrafos, cada um desses 4 deve apresentar estrategicamente de 3 a 5 períodos, isso mesmo, de 3 a 5 períodos em cada parágrafo que você vai construir, seja ele de introdução, desenvolvimento ou conclusão. Essa estrutura mais complexa vai mostrar certamente para o corretor que você tem domínio do gênero dissertativo, argumentativo. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa estrutura e até ter uma sugestão bem bacana de modelinho pronto, é só você clicar no card que você está vendo aqui em cima, beleza? E para finalizar uma boa estrutura de texto dissertativo, tem que estabelecer uma ligação bem pertinente entre as partes do texto. Então use sempre conectivos para ligar um parágrafo ao outro e use, na maior parte das vezes, conectivos para ligar um período ao outro, que são as chamadas conjunções ou locuções conjuntivas. E o que o seu texto sempre precisa ter?
ou precisa apresentar. Não se esqueça desse item. Seu texto sempre precisa ter isso, precisa apresentar isso para você realmente agradar o corretor. Primeiro ponto, muito importante. Você precisa trazer pelo menos um repertório sociocultural produtivo que seja legitimado, pertinente ao tema e externo aos textos motivadores, certo? Pô, professor, mas o que é isso? Significa que você tem que trazer um conhecimento externo, você tem que trazer uma pesquisa, um nome de um livro, um filme, uma referência de um repertório externo, e esse repertório ele tem que ser bem utilizado e bem amarrado com a sua argumentação, com a sua introdução. Pelo menos um, hein? O seu texto deve ser preferencialmente construído na terceira pessoa do singular. Então nada de ficar utilizando a primeira do singular, o eu, imagina, né? Creio, acredito, e a primeira pessoa do plural, o nós também, né? Na verdade o nós ele aceita, mas não é a pessoa mais adequada para você trazer uma dissertação que tem caráter objetivo, mais científico. Então recomendo a terceira pessoa do singular. Acredita-se, verifica-se, constata-se, nota-se. Então essas construções todas que geram maior objetividade. Terceira orientação do que tem que ter na sua redação. Vou repetir, serei redundante, mas não tem importância, vamos aprender. Você precisa trazer a análise das causas e das consequências durante o processo de desenvolvimento. Nem sempre é necessário colocar as consequências, mas a causa ou causas, certamente. E quarta orientação, traga sempre argumentos que são concretos, argumentos que são persuasivos e evita então o máximo possível o senso comum, né? Aquelas informações que não tem fonte crível, ok? Agora certamente você já tá craque, né? Tá sabendo um monte de coisa sobre redação, mas, alto lá, calma aí, que eu também tenho que te explicar o que você não deve fazer na redação, porque você vai perder preciosos pontos. Só que antes de mais nada, quero convidar vocês para participar também das nossas outras redes sociais. Estamos aí no Facebook, TikTok, Instagram, produzindo conteúdo de qualidade sempre, inclusive para o Enseja. Então se você quiser mais assunto, mais conteúdo, mais informação, cara, procura pela Corrige-me que você vai realmente ter muita informação à disposição, beleza? Agora sim, voltando aqui para o que você não pode determinantemente fazer aí na sua redação em Enseja. Vamos lá, primeiro item, evita usar a primeira pessoa. Já falamos sobre isso, primeira pessoa, singular, plural, evita. Plural, evita. Primeira pessoa do singular, jamais. Segundo item, não dialogue com o corretor, com o leitor. Não aconselhe, né? Na intervenção tem gente que costuma aconselhar o leitor, né, para você evitar isso, para você superar, não faz isso, tá? Isso descredibiliza o seu gênero textual dissertativo. Evite usar generalizações e aquelas afirmações categóricas. Todo político é corrupto. Não é verdade, né? A maioria pode ser, mas não tem como comprovar que todo mundo é. Ah, a população brasileira é ignorante. Não é verdade. Você não pode generalizar assim, de maneira categórica, porque isso tira muito crédito da sua redação. Número 4, não se limite ao senso comum. Senso comum é a informação sem fonte, sem embasamento. Então é muito importante você trazer uma base a partir dos estudos que você certamente está fazendo em outras áreas. Número 5, evite frases feitas, chavões, aquelas frasezinhas categóricas, né? O bem sempre vencerá, assim seremos uma nação mais justa. Fuja desses clichêzinhos. Número 6, não escreva menos de 20 linhas. Ah, professor, mas o limite de linhas aí é pequeno, acima de 4 já corrige. Poxa, não posso escrever uma redação de 10 linhas? Não, gente. Porque se você quiser a certificação e provar para o seu corretor que você sabe escrever, que você tem propriedade para ser aprovado e ter a certificação do fundamental ou do médio, você precisa trazer um texto consistente, né, que mostre embasamento e capacidade. Então, vamos superar as 20 linhas. Lembra que o limite máximo de linhas ali no fundamental é de 25 e no médio é de 30 linhas. Então, escreva o máximo que você puder. E número 7, recomendação importantíssima, não copie ou não parafraseie trechos dos textos motivadores. Eu sei que é tentador, quando a gente não tem ideia do tema, pensar em utilizar os textos motivadores. É tentador, eu vou usar. Gente, não faça isso, tá?
Se você copiar o texto motivador, pior ainda. Você vai perder ponto, o corretor vai perceber. O mais importante é você ter um preparo a longo prazo que lhe permita ter várias informações, vários repertórios, e aí você vai poder utilizar com propriedade na redação em qualquer tema. Gente linda, chegamos ao final desse nosso conteúdo, e se você gostou, não se esqueça de dar o like, não deu no começo, dá agora, compartilha nosso conteúdo e se inscreve. Ajuda a gente, ajuda o Japa da Redação aqui, que pede encarecidamente para que você dê aquela força pra gente, porque nós realmente estamos precisando, e a nossa meta é chegar ao final do ano com 20 a 20 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Provando que nós temos sim potencial para crescer cada vez mais e em troca a gente promete ajudar você com muito conteúdo de qualidade, tá bom? Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!